Vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 16. Provérbios 16. Nós faremos a leitura de apenas um versículo, é o de número 18. Provérbios 16, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Tudo que ela traz, tudo que ela nos ensina, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja agora nos ensinando mais ainda, ó Deus, a tua palavra. Cada lição, ó Deus, que temos a aprender nesta manhã, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai. É a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém, Pai. No dia 8 de outubro de 2008, eu e a Célia estávamos em Águas de Lindóia, num dos congressos da Fiel. Naquela noite, um dos pregadores era o pastor Joel Bick, e o tema que ele ia pregar e que pregou naquela noite foi sobre humildade. À medida que ele ia pregando, eu ia absorvendo aquela mensagem. E a mensagem foi colocada de uma maneira que cada palavra que ele falava, eu sentia que era para mim. Eu não via outra pessoa em volta de mim, era para mim aquela mensagem, aquelas palavras. Eu sei que quando ele terminou aquela mensagem, eu estava atolado no banco em que eu sentava. E eu virei para o pastor que estava ao meu lado e falei: pastor, foi tudo para mim, tudo para mim. E aquilo me levou a reconhecer que eu não sou uma pessoa humilde. Me levou a isto. Me levou também a ver que há boas razões para que eu, como crente em Jesus Cristo, tivesse que possuir esta humildade que a palavra de Deus traz, que a palavra de Deus requer de nós. Mas mesmo assim, é terrível, irmãos. O orgulho ainda tenta se sobrepor, ele tenta sobressair. E o pastor Joel, ele naquela noite, ele colocou pelo menos algumas razões, e boas razões, e mostrou dentro da palavra de Deus essas razões. E duas delas me marcaram. Uma ele tirou baseado no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, quando da queda do homem, o Senhor amaldiçoa a terra, e ele disse a Adão assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela fostes formado. E Deus continuou: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nesse versículo aqui eu vi claramente a palavra de Deus me falando ali: você é pó. E eu creio que é exatamente isso também que esse versículo de Gênesis fala para a nossa igreja nesta manhã: somos pó. Mas não foi só isso, o texto dá maior ênfase ainda. Deus fala assim: ali você veio do pó, você é pó e você vai tornar ao pó. Aí eu começo a pensar: o que é isso, pó? Aí você pode aprender mais um pouco quando você pensa na sua casa, pensa na sua mesa de jantar ou no seu almoço, e você não limpou, e olha para aquela mesa, ela está cheia de pó, é poeira. Ou quando você vai à sala de estudo, pega a sua Bíblia, um livro que você está lendo, e ele está muito tempo parado ali, e você põe a mão nele, é o puro pó.
Sujeira. Sujeira. E aí eu olho para mim e me lembro, eu sou isso, eu sou pó. Mas uma outra razão que foi mostrada naquela noite, e que eu creio muito mais preciosa do que esta, Ele nos levou à cruz de Cristo. E foi exatamente em Gálatas, no capítulo 6, no versículo número 14. E leu aquele texto e diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo está crucificado para mim. A cruz de Cristo, irmãos. Quando eu olho para a cruz de Cristo e vejo que Cristo deu a vida dele ali por mim, quem sou eu para me orgulhar de alguma coisa? Quem sou eu? Mas irmãos, antes de entrarmos um pouco mais no nosso texto aqui de Provérbios, vamos definir um pouquinho o orgulho. O que é orgulho? Pensando mais e sempre para o crente. E a primeira definição que eu posso dar para orgulho aqui, irmão, orgulho para o crente é tirar Deus do centro, Deus do trono, é destroná-lo. Sabe por quê? Porque quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, o eu toma conta, o eu entra lá, e ele ocupa o lugar que é o lugar de Deus, o lugar de Deus. Eu gosto muito das palavras do próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando ele diz: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A leitura que foi feita aqui na nossa liturgia, daquele homem que construiu celeiros. Se você observar aquele texto ali, você vai ver o quanto aquele homem coloca o seu eu em primeiro lugar. Ele já começa falando assim: olha, eu farei isto, eu farei, derribarei, eu vou derrubar os meus celeiros, eu construirei, eu direi à minha alma, só o eu. Aí a pergunta que nós podemos fazer, e que deveríamos fazer nesta hora, e não na hora das tragédias. Na hora das tragédias alguém fala assim: onde está Deus? Mas na hora que o meu eu ocupa o centro, o trono, eu creio que é bom fazer essa mesma pergunta: espera aí, Deus, onde está? Onde eu vou colocar Deus aqui? Mas uma outra definição que eu vejo para orgulho, irmãos, é aquela que orgulho é quando seres humanos, pecadores, desejam o prestígio que é de Deus, e se recusam a reconhecer a sua dependência de Deus, a sua dependência dEle. Orgulho, irmãos, ainda é disputar com Deus a supremacia e exaltar o coração contra Ele. Exaltar o coração contra Ele. E sabe de uma coisa, irmãos? Por tudo isso, nós podemos definir o que era orgulho. Deus sente ódio. Põe bem atenção nisso. Deus sente ódio pelo orgulho. Deus sente ódio pelo orgulho. O que você mais odeia na sua vida? Sexta-feira à noite, eu estava assistindo o jornal pela televisão, e teve aquela notícia ali de 2 bandidos que incendiaram um ônibus, mas incendiaram também o motorista do ônibus. O repórter
perguntou a algumas pessoas que estavam por perto e viram aquilo, e as pessoas estavam com ódio daqueles bandidos. E eu não sou diferente não, também senti ódio por eles. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: esse ódio que essas pessoas sentiram por esses bandidos, que ele começou a brotar dentro de mim também, o ódio que Deus sente pelo orgulho é muito mais do que isto, é muito maior do que isto. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque da perspectiva de Deus, o orgulho parece ser o pecado mais sério, e eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus odeia todo o pecado, sem exceção. Mas a evidência, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus traz, aponta para a conclusão de que não há pecado que o ofenda mais do que o orgulho. No texto de Provérbios também, que foi lido aqui na liturgia, lá no capítulo número 6, o versículo 16 começa assim: olha, 6 coisas o Senhor aborrece. Aí ele fala da 7ª, mas no versículo 17, quando começa a colocar essas 6 coisas que o Senhor aborrece, a primeira delas é exatamente esta: olhos altivos. E o que é isso, olhos altivos? Sabendo isto, irmãos, que esse é um dos pecados que Deus odeia mesmo, precisamos ter um cuidado. É que quando nós somos assediados por esse pecado, e que muitas vezes nós nos cedemos a ele, devemos pedir o perdão de Deus imediatamente. Imediatamente. Mas há, irmãos, algumas formas específicas que o orgulho assume. E são muitas, infinitas. Mas eu quero deixar aqui pelo menos 3 delas. Ele se apresenta não só de várias formas, mas também de intensidades diferentes no coração do ser humano. Mas tem um outro detalhe: ele contamina a todos, sem exceção. Eu pensava que eu era humilde, e só de pensar isso eu já não era, né? Só de pensar isso eu já não era, mas eu pensava que era. Mas depois que eu vi aquela mensagem, esse pensamento caiu por terra, graças a Deus, né, por isso, porque eu pude reconhecer que não era. Sabe, eu vou deixar 3 exemplos aqui de algumas dessas formas que o pecado assume. A primeira delas, irmãos, é quando eu quero ser mais do que os outros. Eu quero ser mais do que alguém. Comparando-me com outros pecadores, eu me julgo melhor. E eu posso dizer assim: olha, eu sou mais santo do que essa pessoa. Eu sou mais espiritual do que essa pessoa. Aí eu passo a me considerar melhor do que os outros. É o verbo ser. E como isso acontece, irmãos? Como isso acontece? Isso acontece, irmãos, até na maneira de nós andarmos. Isso acontece até na maneira como eu adentro aqui a casa do Senhor, ou lá fora em outros lugares, e o meu jeitão já pode estar demonstrando que eu estou me considerando ser melhor do que alguém. É o momento que eu esqueço, sabe de quê? De que eu sou pó. Eu esqueço que sou pó. Eu conheço um pastor
antes dele ser pastor. Ele trabalhou muito tempo, muitos anos conosco na empresa onde eu também trabalho. Eu gostava de conversar com ele. Ele falava assim: seu Alípio, eu sou muito humilde. E eu dava corda. Ele falava assim: olha, eu sou humilde demais, seu Alípio. Sabe de uma coisa, seu Alípio? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passava a mão na barriga e profetizava: esse menino vai ser humilde demais. E ele nasceu, cresceu, e ele continua sendo humilde. Para ele, eu sou humilde demais. Mas uma outra forma, irmão, que o orgulho assume, é no ter, é o verbo ter, ter mais. E o ter mais, eu não afirmo aqui agora para a primeira igreja, para a nossa igreja, que é só no sentido de bens materiais, não. Você pode não ter tantos bens materiais quanto gostaria de ter, mas é o ter mais dentro do próprio corpo de Cristo, no exercício dos dons que Deus nos dá. Eu posso me gloriar diante dos meus irmãos em Cristo Jesus, às vezes até afirmando: eu tenho mais dons do que você. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de orar, eu tenho o dom de evangelizar, eu tenho de pregar. Você só tem 2, eu tenho 4. Isto estava acontecendo, irmãos, numa ocasião quando estava aflorando aí o exercício dos dons do Espírito Santo. Havia igreja que até separava aqueles que já haviam recebido tais dons e os que ainda não tinham recebido tais dons. Isso é orgulho, irmãos. Eu tenho e você não tem. Mas há uma outra forma ainda que o orgulho apresenta, irmãos. Essa está no verbo saber. Eu sei mais do que os demais. Eu sei mais. Eu me lembro quando eu passei no vestibular. Lembro perfeitamente. Era solteiro. A luta que foi para chegar até lá. Não foi fácil. Mas cheguei lá, passei. Naquela época minha, medicina tingia o cabelo de verde. Engenharia tingia o cabelo de branco. Seria tirar a cor, né? Branco. Primeira coisa que eu fiz, uma senhora tinha um salão ao lado da casa da minha mãe. E ela falou ali: vem cá, deixa eu descolorir o seu cabelo. Olha o cabelo branco, metido, exibido na rua com cabelo branco. Passei no vestibular. O saber mais, irmãos, orgulha também as pessoas. Eu tenho um curso superior, não tenho nada contra isso, viu, irmãos? Pastor, não tenho nada contra pós-doutorado também, viu? Tá? Eu tenho curso superior, eu tenho MBA, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, e aí vai afora. E aí eu passo a fazer parte num grupo seleto. Eu passo a fazer parte de um grupo especial, porque eu sei mais. Irmãos, está vendo as formas que o pecado assume, que o orgulho assume? Ele é terrível, e muito terrível. Olha, a coisa mais difícil que tem é matar o orgulho de fome. É a coisa mais difícil que tem. Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, é que a mesa, ela está sempre farta de formas para o orgulho se alimentar. John Stott, em um dos seus livros, falando sobre o orgulho, ele diz o seguinte: o orgulho é mais do que o primeiro dos 7 pecados capitais. Ele é a essência de
todo o pecado. Ele é a essência de todo o pecado. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado quando nas nossas vitórias, quando no nosso sucesso, nós empregamos muito a primeira pessoa do singular. Eu. Eu fico pensando numa coisa. Quando eu vou ao trabalho, eu estaciono o carro no estacionamento, antes de descer eu oro. E sabe o que eu peço a Deus? Eu falo: Senhor, me dê sabedoria para cada decisão que eu tenho que tomar hoje. Me dê sabedoria, Pai, para eu comprar, para eu vender, para eu agir dentro dessa empresa. E muitas vezes eu chego em casa e falo com a Célia, Célia, hoje teve uma decisão lá na empresa, não foi por mim, foi Deus. Deus agindo. E às vezes, irmãos, quando as pessoas oram e buscam de Deus essa sabedoria, aí depois ele começa a contar: olha, eu fiz isto, eu tomei essa decisão, eu fiz esse negócio, e eu fiz essa empresa crescer. Essa empresa hoje está nesse tamanho porque eu fiz. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Olha, quando eu peço sabedoria a Deus, para que Ele me dê, sim, capacidade para tomar decisões, no mínimo 4 pessoas já estão participando dessa decisão. Sabe quais são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e depois eu. Olha quantas razões existem aqui para eu fugir da primeira pessoa do singular e cair na primeira do plural. Nós fizemos. Porque não foi só eu, não foi só você. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte quanto ao orgulho. Ele fala que o orgulho é a pior víbora que há no coração do homem. A pior víbora que há no coração. Irmãos, o orgulho tem derrubado muitos líderes. O orgulho tem arruinado muitos líderes no corpo de Cristo. E mais do que qualquer outra coisa. E quando eu estava meditando nessa mensagem, irmãos, eu pensei muito na nossa igreja, na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Pensei muito. E lembrei de algumas coisas aqui na nossa igreja. Lembro-me perfeitamente, se me marcou tanto a memória, quando tivemos em 2010 algumas assembleias. E em uma dessas assembleias foi para discutir sobre assuntos pastorais. E nessa assembleia um dos nossos irmãos pediu a palavra, pegou o microfone e disse assim: aqui na primeira igreja, foi assim, aqui na primeira igreja nós temos a nata dos pregadores. Irmão, aquilo me doeu, aquilo me entristeceu, porque eu já tinha ouvido essa mensagem. Guardem isso, queridos. Deus derruba natas. Sabe por quê? Porque está escrito aqui na palavra de Deus: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Eu quero ir para a aplicação dessa mensagem para nós esta manhã. E quero deixar pelo menos 2 aplicações para nós, para a nossa igreja. Sabendo de tudo isso que é o orgulho, irmãos, o que ele causa, o que ele provoca, a ruína que ele traz. O que fazer?
Primeiro, evitar que o orgulho brote. Evitar que o orgulho brote lá dentro. Lembre-se sempre disso. Você e eu somos pó. Somos pó. Venho do pó, sou o pó, vou voltar para o pó. Inclusive, irmãos, até é bom que se alguém aqui dentro do auditório algum dia estiver passando por mim aí fora, não lembrar do meu nome e quiser me dar um bom dia, uma boa noite, você pode falar assim: pó, bom dia. Pode falar assim: pó, boa noite. Você não está errando em nada. Somos pó. E outra coisa mais, irmãos, Deus está sempre quebrando orgulho. Nos seus filhos, no seu povo, Deus está sempre quebrando orgulho. E para quebrar, irmãos, orgulho, ou o nosso orgulho, Deus nos humilha muitas vezes. E nós não sabemos como essa humilhação poderá chegar. Nós não sabemos como poderá ser esta humilhação. Essa humilhação pode ser muitas vezes, irmãos, dentro da minha família, junto com os meus filhos. Irmãos, quantos pais que endeusam os filhos? Quantos corações de pais, irmãos, que ao invés do primeiro lugar, está sendo para Deus, é para os seus filhos e mais ninguém. Quantas vezes? Lembre-se disto. Deus é doutor em quebrar orgulhos. E Ele quebra, irmãos. Deus sabe, queridos, para quebrar o meu orgulho, aonde Ele tem que mexer comigo. E só Ele sabe. Se é em mim mesmo, se é agindo na vida de um dos meus filhos, de alguém mais próximo ou mais querido de mim, ou quem sabe, agindo dentro daquilo que está assim, ocupando o lugar que é dele. Acho interessante aquele jovem rico que foi até Jesus. A pergunta dele para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer de bom para alcançar a salvação? E Jesus conversou com ele, falou com ele. Eu creio que aquele moço deve ter ficado feliz até certo ponto. Quando Jesus falou assim: olha, guarda os mandamentos. E ele perguntou para Jesus: quais? E Jesus respondeu para ele, falou com ele quais eram. Não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. Por último, Deus falou para Jesus assim: olha, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele ficou feliz até ali, porque falou para Jesus: tudo isso eu tenho guardado, Senhor. Mas ele fez outra pergunta para Jesus. Ele falou assim: falta mais alguma coisa? Aí sim. Aí foi quando Jesus foi exatamente no ponto que ele tinha que ser mexido. Olha, falta sim. Você vai e vende tudo que você tem, reparta o dinheiro com os pobres, e então você terás um tesouro no céu. Aí você volta e segue-me. Jesus mexeu exatamente naquilo que ocupava o primeiro lugar do seu coração. O lugar que tinha que ser de quem? De Deus. O lugar que tinha que ser de Deus. Segunda e última aplicação, irmãos, que eu deixo aqui para nós esta manhã. Quando o orgulho estiver, quem sabe, brotando no seu coração, reflita sobre a cruz de Cristo. Reflita sobre a cruz de Cristo. Glorie-se nela.
se você quer realmente mortificar o orgulho, terá sempre que refletir na cruz de Cristo. John Owen, em um dos seus livros também, ele diz o seguinte: preencha as suas aflições com a cruz de Cristo, e não restará nenhum espaço para o pecado. É o que ele fala. Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro A Vida de Alegria, o primeiro volume, ele também tem uma frase que ele diz assim: só sei de uma coisa, que pode achatar-me até o chão e humilhar-me até o pó, a saber, olhar para o Filho de Deus, e especialmente contemplá-lo na cruz. Contemplá-lo na cruz. Meu querido irmão, minha irmã, aonde o orgulho está atuando na sua vida? Em que área ele está atuando na sua vida? Lembre-se de uma coisa: nenhum de nós aqui dentro está isento desse pecado. Nenhum. O que precisamos saber é de uma coisa: aonde ele está atuando e qual a intensidade que ele está atuando. Isso sim, para que você possa dobrar o seu joelho e buscar o perdão de Deus. Buscar o perdão de Deus. E aos nossos visitantes que estão aqui nesta manhã, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quem sabe porque o seu orgulho tem sido até aqui tanto ao ponto de não querer, não aceitar o simples convite que Jesus faz: vinde a mim, vinde a mim. Alguém disse para um pregador assim: eu acho vocês simplório demais. Vocês põem uma coisa tão simples para alcançar a salvação, que é este encontro com Jesus, que eu não tenho como aceitar isso. É só isso. O pregador respondeu para aquela pessoa assim: olha, é só isso. É tão simples, que se você não aceitar, você vai para o inferno. Às vezes, irmãos, o orgulho no coração do indivíduo não permite que ele aceite o simples convite de Jesus. Onde o orgulho está no seu coração, meu querido? Qual a intensidade que ele está no seu coração? Vamos orar?